Fala galera, tudo bem? Sou o professor André Araújo e tô aqui para mais um vídeo para auxiliar na formação profissional de treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. Vídeo de hoje, mais uma aula, depois de um período aí de estudo, de planejamento, a gente reformulou algumas coisas, reorganizou alguns conteúdos e algumas estratégias. Eu vou trazer para vocês um resumo da minha carreira como treinador de futsal durante 20 anos em Santa Bárbara do Oeste. Recentemente eu fui homenageado, recebi um prêmio de um vereador, o vereador Paquim Júnior, uma pessoa muito especial, alguém que eu também sou fã, então isso tornou essa homenagem mais especial ainda, e eu vou contar para vocês um pouquinho do que levou a essa homenagem, de um pouco da minha trajetória e dentro disso aquilo que pode acrescentar, pode te ajudar, pode fazer com que sua carreira também decole e que você também seja reconhecido como um grande profissional trabalhando com futsal. Tudo bem? Antes de começar, eu gostaria de já pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. Segue a gente também nas outras redes sociais, a gente tem muito conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, muita coisa para agregar no seu trabalho, para te ajudar, para fazer você se tornar também uma referência aí como treinador de futsal. Bem, cara, são 20 anos como treinador de futsal e o mais interessante, são 20 anos no mesmo cargo. É muito complicado você se manter aí como técnico, tá? A gente tem uma cultura quase que enraizada aí no futebol, tá? Que muita gente acaba confundindo, mas no futsal a gente não é algo tão raro, a gente vê muitos treinadores passarem muito tempo é, em apenas um clube, em apenas uma equipe, tá? E esse é o meu caso, eu estou há 20 anos trabalhando como técnico de futsal em Santa Bárbara. Claro que tem algumas peculiaridades, algumas situações bem específicas, mas eu vou tentar extrair aqui o máximo de situações de aprendizagem para mostrar para vocês que algumas coisas que deram certo e que me levaram a ser um profissional reconhecido a ponto de ser homenageado, tá? Nesses 20 anos aí como treinador de futsal em Santa Bárbara. Cara, falando, eu queria começar contando para vocês um pouquinho sobre o prêmio, para vocês entenderem. Na verdade é um prêmio é, a cada ano, tá? A Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste escolhe um, funcionários públicos, tá? Servidores públicos para serem homenageados, e aí cada vereador está dentro de um grupo de vereadores que são designados para prestarem essas homenagens, escolhe um funcionário. E no meu caso, quem me escolheu foi o vereador Baquim Júnior, tá? Alguém que também é muito ligado ao serviço público, e aí eu tenho muita consideração por ele também. É uma pessoa de quem eu sou fã, porque o vereador Baquim Júnior, ele me acompanha desde o início da minha carreira em Santa Bárbara. Ele é uma pessoa muito presente na imprensa também. Ele atuou já em canais de televisão, já foi narrador da Sport TV. É alguém que está muito ligado ao esporte, então para mim fez muita diferença que fosse ele. Claro que eu tenho consideração por todos os vereadores que hoje fazem parte da Câmara de Santa Bárbara, mas nesse caso específico fez muita diferença a homenagem vir dele, porque é alguém que praticamente acompanha a minha trajetória aí desde o início da minha carreira como treinador de futsal em Santa Bárbara. Foi uma homenagem também simbólica em função de 20 anos. 20 anos é realmente um tempo significativo. Então, assim, longe de me considerar o melhor funcionário, nós temos funcionários públicos aí fantásticos que fazem muita diferença, que ralam pra caramba. A Prefeitura de Santa Bárbara é uma prefeitura que tem algumas características específicas que tornam a cidade uma cidade muito bem
representada, muito bem acolhedora, uma cidade que existe uma estrutura por trás de toda a esfera política e administrativa, existe uma base que mantém a cidade como, eu sou suspeito para falar, mas a cidade como uma das melhores do Brasil para se viver. Então eu fiquei muito orgulhoso de ter recebido essa homenagem e foi um reconhecimento de que muitas decisões que eu tomei lá atrás, há 20 anos, e eu vou contar algumas delas aqui para vocês, foi acertada. E aí o que acontece? Antes de dar algumas dicas para vocês sobre a minha trajetória de treinador e que vocês podem seguir aí, que são dicas bem confiáveis, eu queria voltar lá atrás, tá? Nos anos 2000, início dos anos 2000, tá? Eu comecei em 2002, então por volta de 2000, 2001, eu já era treinador, já tinha feito alguns trabalhos como treinador, tinha acabado de me formar em educação física na Unesp, em Bauru, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como técnico em Santa Bárbara através de um concurso público. Então o concurso público ele pode ser um caminho, tá, para quem quer trabalhar com futsal, para quem quer ser treinador de futsal. E eu lá atrás tive essa sacada porque o CREF recém-criado, tá, tinha pouco tempo, começou a ganhar corpo dentro do esporte e aí os municípios, as cidades, eles não tinham professores, tá? Não era comum as cidades terem profissionais de educação física em seus quadros. Tá? Muitas cidades terceirizavam isso, contratavam clubes ou até mesmo voluntários, e no caso do futsal isso era muito comum. Então hoje a gente tem muitos treinadores me procuram para saber quais são as exigências para você virar um treinador de futsal, e um dos caminhos, tá? Talvez aquele caminho que vai te fortalecer mais é a faculdade de educação física. Então, por conta da faculdade de educação física, unido ao CREF naquele momento, foi possível que eu tivesse as condições que o edital do concurso exigia. Então isso é uma história que é importante falar, porque o curso de educação física, tá, e o CREF abriram caminho, tá, e um caminho de profissionalização para o futsal, porque no momento que você coloca esse filtro, que você exige que o profissional ali que está querendo ascender aquele cargo tenha as capacidades que de repente um curso de educação física proporciona, que vai além do jogo em si, além do futsal. A gente tem hoje no trabalho do treinador muita coisa envolvida com pedagogia, com didática, com fisiologia, com marketing, enfim. E o nosso conteúdo ele vem mostrando isso. É um conteúdo que de repente não apenas o futsal proporcionou que eu tivesse acesso, mas também os conhecimentos através aí da graduação e depois com pós, com especializações, com outros cursos, eu estou de repente trazendo para vocês aqui algo que realmente é muito conhecimento e é muito difícil você, sem o apoio acadêmico, conseguir. E junto com tudo isso veio, tá, algo que eu acho que muitos treinadores têm, que é assim, não basta você ter o desejo de trabalhar com futsal. Todo mundo que me procura aqui, eu quero trabalhar com futsal, eu tenho esse desejo, mas também passa por uma questão muitas vezes de necessidade. Então, muitas vezes o futsal ele acaba sendo aí uma opção para treinadores. No momento que eu escolhi vir, tá, mudar de vida, deixar tudo que eu tinha de repente e sair da zona de conforto e vir para uma experiência nova, passa também pela necessidade de trabalho. É uma oportunidade que você tem. Então muitas pessoas acabam optando por essa mudança devido não apenas ao desejo, mas também à necessidade que você tem de trabalhar. E o fato de você estar em um trabalho público traz de repente
supre de repente essa necessidade que as pessoas têm de trabalhar. E aí, se a necessidade atender ao seu desejo, que foi o meu caso, isso é muito bom, porque você vai tá de repente conciliando o seu trabalho, tá, algo que todo mundo precisa ter para viver, com o desejo que você tem de trabalhar como treinador de futsal. Então, e aí não é, as coisas não acontecem por acaso. Se você de repente tiver um planejamento, for bem estratégico e estudar, porque eu estudei muito para que isso acontecesse, você vai estar no caminho certo e a chance de dar certo é bem maior. E algo que eu sempre falo, que eu acho que não é só o treinador de futsal, mas hoje todo mundo que está na educação, que está no esporte precisa ter é coragem. Então você ter coragem para de repente sair ali daquele ambiente que você está, porque no momento que você decide ser treinador de futsal, e independente de ter mudança ou não, no meu caso teve uma mudança, mas você precisa ter coragem porque você vai ter que abrir mão de repente, aquele cara que era seu amigo, ele vai ser de repente o seu atleta, então você vai ter que colocar aí limites em muitas coisas na relação com as pessoas que você conhece. Muita gente vai passar que de repente também você tinha amizade, te conhecia, mas vai passar a te criticar pelo seu trabalho, você vai criar muitas vezes situações de desconforto em relação a ter que de repente tomar decisões, e aí toda decisão gera de repente um desconforto. À medida que você tem que tomar decisão em favor de algo, você acaba recebendo críticas do outro lado, então não dá para agradar todo mundo. A gente vê treinadores consagrados aí recebendo críticas diariamente, então é algo que vai acontecer com você também. E aí você tem que ter coragem para estar, de repente, lidando com tudo isso. E muita gente acaba, de repente, deixando passar as oportunidades porque falta essa coragem. Eu acho que a coragem é algo que é uma competência socioemocional aí que a gente precisa desenvolver para conseguir suportar. Não apenas, a gente pensa muito no aspecto do jogo, tá? Da questão do futsal, que também exige isso, mas aí essa coragem que eu estou colocando aqui é uma coragem que vai além do jogo. Você precisa realmente tomar decisões que vão impactar durante toda a sua vida por um longo período, como é o meu caso, entendeu? Então, decisões e a coragem que eu tive lá atrás estão me proporcionando mudanças ao longo desses 20 anos. Claro que mudanças, mais mudanças boas, tá? Senão eu não estaria gravando esse vídeo para vocês aqui do que mudanças ruins. Tá? E aí depende, quanto mais cedo você toma as decisões e você aprende a lidar com isso, tá? Melhor, porque você vai aproveitar durante mais tempo todos os benefícios que essas mudanças vão trazer para a sua vida. Cara, eu preparei algumas coisas aqui. Eu não vim aqui para falar de repente de conquistas, de títulos, de competições. Eu acho que isso, se você está esperando isso, não é esse momento que eu vou falar. A gente está preparando muita coisa que vai entrar nesses assuntos também. Mas aqui eu vim falar para algumas situações que depois que eu recebi o prêmio, que eu tive a ideia de gravar essa aula, esse vídeo para vocês, colocar algumas situações aqui que eu acredito que foram acertadas e que outros treinadores possam também tomar isso como base para suas carreiras. Eu acho que a ideia do nosso projeto é essa, formação profissional para treinadores e aspirantes a treinadores de futsal, então vale a pena eu compartilhar com vocês aqui, eu abrir o jogo de repente e colocar algumas coisas. Claro que são 20 anos, então eu precisei resumir muito, tá? Não dá para colocar tudo aqui, mas eu vou trazer algumas coisas, algumas sacadas que eu acredito que vale a pena você estar aí estudando sobre isso, investindo. Quem quiser saber mais detalhes, escreve, tá? Entre em contato, eu estou à disposição aí também para ajudar aqueles que quiserem se aprofundar no assunto. Cara, a primeira situação aqui, e são coisas assim, você vai se surpreender com algumas coisas que fizeram com que o meu trabalho nesses 20 anos fosse reconhecido da maneira como foi.
tá? Foi um reconhecimento que realmente eu fiquei muito feliz porque eu não esperava que teria uma repercussão como teve, tá? Ao ser homenageado nesses 20 anos de trabalho. Cara, a primeira situação é uma situação muito simples, é você trabalhar à noite. Olha que situação que às vezes o profissional ele deixa de ser reconhecido. Tá? E por que eu digo isso? Porque existem pessoas que elas foram educadas dentro de um modelo de trabalho, um modelo econômico, um modelo social, onde você trabalha no horário comercial, das 8 às 5, às 6 da tarde e volta para casa. E o futsal é um ambiente completamente diferente. Você precisa querer e de repente você tem que gostar e tem que se ambientar com os trabalhos à noite. E por quê? Porque a gente vive em um mundo onde as pessoas elas consomem conteúdos esportivos no período da noite. Tá? Então não dá para você ter um jogo às 3 da tarde e você não vai ter público. Você vai ter, se você não está no esporte profissional, você não é um técnico onde você está, que onde 100% das pessoas vivem daquilo, não tem como você jogar às 11 da manhã. As pessoas vão, os atletas vão trabalhar, ou os pais, no caso das crianças que precisam levá-los até o ginásio, também trabalham, e aí tudo isso vai ser feito o quê? No período da noite, justamente para atender aquela população que tem ainda essa cultura, entendeu? Econômica, industrial, comercial, que as pessoas trabalham das 7, 8 até 5, 6 da tarde. Então o período da noite é fundamental. E aí a gente esbarra naquela questão. Você não pode ser igual à maioria das pessoas que trabalha durante o dia e vai para casa descansar. Não, você vai ter que treinar durante o dia. Não precisa ser todos os dias, mas você vai ter que ir para os jogos à noite para atender os seus clientes, que são os atletas, que são os pais dos atletas, o público, que são os torcedores, a imprensa também. Tá? Eles vão ter muito interesse em transmitir jogos à noite porque eles sabem que as pessoas estão em casa e querem assistir. Então, olha só, o seu trabalho ele vai em frente a partir do momento que você tomar essa decisão. Ó, eu não vou ter nenhum problema, ninguém vai me impedir de trabalhar à noite. E a decisão é sua. Então, isso foi algo... E eu já vim com isso, tá? Eu antes mesmo de trabalhar como técnico, eu sempre tive experiências de trabalhar à noite, tá? Desde de muito jovem, muito cedo. E continuo até hoje, não tenho nenhum problema em sair da minha casa à noite, voltar de madrugada, às vezes até em viagens. E é algo muito comum, mas que muitos treinadores não percebem que de repente essa restrição, essa resistência está te afastando de uma carreira de sucesso. Bem, a segunda situação, e aí foi algo que eu detectei, tá? Rapidamente fiz um raio-x de tudo que eu teria que fazer para o meu trabalho aqui começar e de repente também ter uma sequência, é a questão de você encarar os jogos, tá? Você tem que jogar e jogar muito, e aí jogar exige essa questão de você trabalhar à noite, trabalhar domingo, trabalhar final de semana, trabalhar no feriado, para atender toda essa galera que tem interesse. E aí o jogo ele traz muitas situações de aprendizagem, situações de estresse também, e você, à medida que você vai convivendo com isso, você vai melhorando, cada jogo que você vai, quando você volta, você tem como colocar os erros e os acertos depois em situações de treino. Então o treinador de futsal ele precisa ter muitos jogos, ele precisa aprender em cada momento que ele sai, cada jogo é uma vivência. Então, se você tem a oportunidade de ser um treinador, você precisa ter jogos no seu currículo. Quanto mais jogos, melhor vai ser o seu trabalho, porque você vai aproveitar muitas situações que os jogos proporcionam, tá? Desde a organização que o treinador tem que ter para preparar tudo aí na véspera do jogo, até o momento do jogo, pós-jogo também. Então o jogo ele traz muito crescimento para quem quer trabalhar, para quem quer ter uma carreira
no futsal. E eu sempre gostei de jogos, gostei de competições, eu calculo às vezes até o número de jogos que as equipes precisam na temporada para terem aquele crescimento ano a ano, então isso é algo que... E aí, de novo, tá? É uma objeção que muitas pessoas colocam, porque o jogo, cara, exige você... O jogo exige sacrifício, você vai ter que ser o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que organizar, por mais que você tenha uma equipe competente, toda a responsabilidade de tudo passa pelo treinador. Então, realmente, à medida que você não tem desenvolvido algumas situações em relação a assumir responsabilidades, você acaba aí fugindo dos jogos. E aí o prejuízo é enorme, porque você vai estar, enquanto você não está querendo jogar, então você quer jogar só quando é na sua cidade, ou de repente na região, não. Você tem que encarar jogos. A situação dos jogos também, muitas vezes eu vejo treinadores evitando jogos para evitar derrotas. Cara, não tem como, você vai ter que jogar, e aí, à medida que você vai jogar, você vai perder também. Claro, todo mundo entra querendo ganhar, pensando no melhor, mas é natural que você, principalmente no início e não é início de carreira não, gente. Você tem treinadores muito experientes que já tem uma bagagem, como eu tenho, até mais de 20 anos, que quando se propõe a iniciar um trabalho com um grupo novo, então, tudo bem, você tem muita experiência, mas o seu grupo nunca jogou. Então é natural que aquele grupo no início tenha resultados negativos, tenha derrotas. No início os atletas vão demorar para assimilar o que você quer e é um processo. Então a derrota faz parte do processo de carreira dos atletas e do treinador também. Mas à medida que você vai passando por esses desafios e que você vai superando tudo isso, que você vai dando continuidade, os resultados começam a aparecer. Tá? Tem um vídeo aqui, se você quiser pesquisar depois, que cara, na NBA a gente tem equipes que passam a temporada toda, às vezes, perdendo jogos. Então, realmente algo que a cultura, de novo, enraizada que a gente tem do futebol acaba atrapalhando muito e aí você não pode cair. Isso é uma armadilha que tem realmente para desmotivar as pessoas ou para, de repente, atender outros interesses. E realmente o treinador tem que ter essa visão aí de que quanto mais jogos, independente dos resultados, melhor vai ser os momentos que ele vai poder aprender, que ele vai poder dar um feedback de repente para ele mesmo e depois para quem convive com ele, no caso, os atletas. Uma situação também que eu tenho aqui, cara, nesses 20 anos, algo que trouxe reconhecimento para o meu trabalho foi o fato de reconhecer a estrutura que eu tenho, tá? Uma estrutura pública, tá? Muitas vezes a gente tem auxílio aí da iniciativa privada através de parceiros, de patrocinadores. Então eu sempre valorizei, tá? Aquilo que eu tenho. A gente nem sempre você tem uma estrutura adequada e em condições das grandes equipes, mas dentro do cenário do futsal, do que a gente tem e do que é possível ser feito, tá? Eu sempre consegui desenvolver um trabalho satisfatório, um trabalho que de repente atendesse as expectativas aí e que proporcionasse, tá, o melhor possível para quem participa das atividades, dos treinos, dos jogos. E eu vejo muitas vezes os treinadores às vezes reclamando, criticando. Claro, isso, tá, você precisa também às vezes reivindicar, criticar, mas dá para fazer. Então eu vejo muita gente parada com uma estrutura que poderia ser muito bem aproveitada, mas a pessoa está ali sempre reclamando, querendo mais e não fazendo com aquilo que ela tem. Então eu sempre... e isso acabou culminando aí com o pilar que a gente chama de mão na massa. Você tá, cara, dentro daquilo que você tem, você precisa estar desenvolvendo, precisa fazer alguma coisa o nosso trabalho de formação ele vai nesse sentido de estar, de repente, mostrando para vocês que, cara, existem muitos treinadores que fazem muita coisa
sem ter praticamente nada, nada mesmo, e a gente traz aqui para vocês alguns exemplos. E nesses 20 anos, tá, eu sempre valorizei a estrutura, e é uma dica para você. A gente tem hoje, tá, eu diria que a estrutura que eu tenho hoje dentro, olha só, dentro é, da esfera pública, tá, de novo, a gente tem, tá, algumas situações que é possível você ter parcerias aí com a iniciativa privada, mas em um contexto geral, eu atendo a esfera pública. A gente tem hoje uma estrutura, e quem quiser conhecer está à disposição, tá? Muita gente me procura e muita gente conhece sim a estrutura que tem, se surpreende com o que tem, é muito melhor do que clubes de futebol profissional. Tá? Eu conheço a estrutura de muitos clubes, até muitas vezes sou solicitado para de repente opinar ou de repente participar de alguns projetos, e realmente a gente tem muita dificuldade em função de repente ter muita gente que trabalha só com paixão. O esporte ele envolve muita paixão, mas não dá para você fazer tudo só com amor. Você precisa ser profissional, ter conhecimento, colocar sua formação ali em prática, e a gente vê muita gente sendo favorecida, muita gente sendo ajudada porque conhece não sei quem, porque é amigo desse, amigo daquele. Cara, e aí quando vai para uma exigência maior, e isso acaba culminando com as coisas dentro do campo, a gente vê muito jogador ruim hoje atuando, e no futsal não tem esse meio termo, ou você joga, ou você aprende a jogar e alguém tem que te ensinar, esse alguém é o treinador, ou você não consegue jogar. É um jogo muito específico, com muitas exigências técnicas, táticas, emocionais, tá? Físicas, e aí você tem que ter toda a preparação, e a estrutura ela te ajuda muito. Não é a estrutura que eu falo aqui, não é só a estrutura de ter uma quadra, ter um ginásio. Aqui hoje a gente tem, lembrando assim dos principais, pelo menos 5 locais com ginásios que a gente pode utilizar. Temos transportes disponível para jogar em qualquer lugar. Temos uma estrutura de fisioterapia, de médica, uma estrutura de assistência social, uma estrutura de vários parceiros à disposição da equipe, uma estrutura de treinadores que trabalham desde as categorias de base até a equipe principal, como é o meu caso, e uma estrutura de material, de investimento financeiro, e tudo isso passa pelo conhecimento do treinador também, porque muitas vezes muitos treinadores que estão na mesma situação que eu estou não conhecem tudo isso. Tá? Então isso passa pelo treinador ter conhecimento sobre, por exemplo, políticas públicas. Tá? Então, que treinador de futsal hoje que vai estudar políticas públicas? Isso é algo que... Tá? E aí você fala, porque tá na... A gente recebe muitas críticas também, e tem um estigma sobre o serviço público, mas quando tem que valorizar e tem que ser reconhecido, realmente eu acho que o Brasil tem muito, tá, a acrescentar em alguns projetos, em alguns lugares, e eu estou dentro de um desses lugares onde as coisas não apenas ficam no papel, mas acontecem, e acontecem graças ao empenho de muitas pessoas que estudam, que de repente dedicam aí o seu trabalho e todo o seu conhecimento para o desenvolvimento dessas políticas públicas. Tá, e aí eu citei, entre um dos benefícios que eu tenho dentro do meu trabalho, é a questão do transporte. O transporte hoje, cara, dentro de um projeto esportivo, tá? Eu não diria nem um projeto de futsal, no futsal também, mas realmente, talvez aí na hora que você monta a sua planilha ali de custos, o transporte é um dos itens mais caros. Você vai gastar muita grana para viajar. Então, se você tiver uma estrutura onde você envolva políticas públicas, e aí você precisa ter, tá, um órgão público como seu parceiro, provavelmente esse órgão vai ter disponível para você ali uma van, um carro, um ônibus, um micro-ônibus, e aí você já vai ter
já vai aliviar o caixa aí do seu projeto, porque realmente você fretar hoje um transporte para uma equipe de futsal, realmente você vai gastar mesmo uma viagem curta, tá? Na sua região aí, ou até mesmo dentro do município, vai ficar muito caro. Tá? A gente tem realmente preços aí astronômicos e que na hora que você põe ali no planejamento no papel, muita gente acaba já descartando porque acaba não conseguindo, tá? Disponibilizar esse dinheiro para pagar esse transporte. E na hora que você fala em alto nível, alto rendimento, você está falando não de uma viagem, mas de várias, tá? Várias viagens ao longo da temporada. E aí eu estou falando tudo isso, gente, para dizer apenas uma situação que eu vejo e que afasta muitos treinadores de uma carreira de sucesso. Existem treinadores, tá? Ou aspirantes a treinadores, ou gente que sonha ser treinador e que não quer viajar. Então, se você não quer viajar, já para de assistir agora o vídeo, entendeu? Vai fazer outra coisa, porque não dá para você ser treinador se você não quer estar na estrada. E aí, olha só, você não vai estar na estrada no dia que você quiser, porque você vai jogar, tá na casa do adversário e de repente se você pegar competições aí nacionais, tá, o adversário ele pode estar perto como pode estar, entendeu, do outro lado do país. Cara, e aí você vai passar vários dias fora da sua casa. Tá? Não estou falando de viajar e voltar. Pô, você vai viajar, vai chegar antes do jogo, vai ter que dormir em outro lugar, vai voltar no outro dia. Então e aí eu não tô, a disponibilidade você já tem, tá? Porque você já é treinador. A questão é você ter coragem de encarar, de abrir mão às vezes de outros compromissos que você teria nesse período. Então isso é uma objeção para o treinador aí muito forte e muita gente não faz ideia do sacrifício que é quando você está olhando de fora, você está acompanhando aquele treinador, ou você teve um evento na sua cidade e você foi assistir. Cara, é muito legal. Muito legal ali no momento que o jogo está acontecendo, que tem toda a atenção ali. Cara, mas vai viajar, entendeu? Ficar dentro de um ônibus 4, 5, 6 horas, tá? Ficar esperando, entendeu? Para o embarque, esperando a galera chegar, ou de repente depois do jogo você tem que esperar também. É, Cara, é uma situação que assim, ninguém imagina isso, mas para você jogar você tem que passar por isso. Tem que passar por isso. E a gente tem algumas estratégias também para que essa convivência nas viagens, para que o treinador ele tenha tranquilidade nisso tudo. A gente tem alguns conteúdos nisso aqui, mas eu vim aqui simplesmente para falar que esse foi um dos motivos do meu trabalho ter sido reconhecido, porque eu nunca coloquei nenhuma restrição para viajar, mesmo em momentos que eu poderia ter aproveitado muito mais não viajando. Você precisa entender que aquele sacrifício é por conta do desenvolvimento do seu atleta. O atleta ele precisa. Muitas vezes o treinador ele é egoísta. Ele fala, pô, mas eu já fui lá, já conheço, já. Tá, mas e o jogador, e o atleta, e o seu cliente, e o público? Pô, aquele público não viu ainda o seu trabalho. Tá? E a imprensa que teria, entendeu, condições de te acompanhar, de repente teriam condições. Cara, você pensar numa questão macro, sair um pouco da questão individual e valorizar o aspecto coletivo. Tá, pô, você estudou, você tem capacidade, você tem conhecimento, e aí só porque você tem que viajar, então realmente, só que se você não tiver essa capacidade e esse discernimento de repente, é, superar esse momento e entender que, pô, aquela viagem e todo aquele sacrifício faz parte de um processo que lá na frente vai me levar muito longe. Eu vou ter muitos benefícios. Pô, se a viagem traz algumas coisas ruins, entendeu? E realmente, às vezes é algo muito estressante, mas aquilo faz parte. Não tem como você jogar, cara, mesmo que você vá de jato, é uma viagem. Você vai ter que sair do seu ambiente ali, da onde você está acostumado, e superar tudo isso.
Como eu disse aqui, são coisas simples, simples. Passa por uma decisão pessoal ali do treinador de decidir, olha, nessa temporada a gente vai ter tantas vezes. É algo planejado, tá? Não é algo de surpresa, ninguém vai te chamar para, ó, amanhã você... Não, cara, você vai ficar sabendo muito antes, todo mundo vai ser informado e isso é ser profissional, tá? É fazer as coisas com tranquilidade, com planejamento e com organização. E aí a gente está chegando já tem mais duas situações, cara, que eu diria que foram decisivas para que eu tivesse essa carreira ao longo desses 20 anos. A primeira, cara, é uma situação que muita gente, tá? Uma situação de comunidade, de você fortalecer ali o local que você tá. Cara, todo mundo que me pede uma oportunidade eu atendo, tá? Então a questão da oportunidade e é uma coisa muito legal porque a gente tem, como eu falei, a gente tem uma estrutura e isso é você saber aproveitar a estrutura que você tem. Pô, eu tenho os ginásios do município à disposição, tenho os locais, tenho acesso a, por exemplo, dirigentes, políticos, pessoas de outras instituições, e aí você tem que atender toda essa demanda. Tá? E aí, olha só que situação. É, cara, e no futsal é uma coisa assim, você não adianta você precisa olhar. Então não dá para você olhar a pessoa jogando, que eu digo. Você tem que olhar para dar um feedback, tá? E aí o que a gente criou, cara, eu tive, claro, apoio, entendeu, dos gestores do município, de toda a estrutura que a gente tem aí em relação ao serviço público, mas toda pessoa que pede para treinar, ela é direcionada para algum lugar, tá? Então a gente tem horários para pessoas que, pô, naquele horário vai todo mundo. Tá? Mas naquele momento que está todo mundo ali, eu estou observando, tá? E aí a gente direciona depois cada um para o seu projeto. Claro que muitas pessoas que você já conhece, já tem, já às vezes até conversando com a pessoa, ela mesma acaba, olha, o meu projeto, de repente, para começar, eu prefiro esse espaço, ou de repente, tá, eu já tenho uma certa experiência, já participei de várias competições, você já vai ser direcionado para outro projeto, mas o fato de atender todo mundo e às vezes a própria pessoa ela vai com uma expectativa, com interesse e a partir do momento que ela entrou ali, que ela teve contato com outras pessoas, ela mesma acaba se enquadrando e descobrindo qual é o projeto ideal para ela. Nós temos projetos de iniciação esportiva, tem projeto social que visa de repente atender uma clientela aí que em situação de repente de dificuldade, pessoas que já têm experiência com o esporte e querem competir. Então realmente isso foi um diferencial e que para o treinador ser reconhecido ele também precisa isso. No caso aqui do nosso projeto de formação, isso eu chamo de massificação, é você atender o máximo de pessoas que você conseguir para filtrar, no caso de ter uma equipe de alto nível. Quanto mais pessoas você atender, maiores as chances de você ter. Tá? Se você atende poucas pessoas, fica muito difícil você chegar lá na ponta do funil, que seria o atleta profissional. E aqui a gente tem caminhado para isso. A gente tem muitos atletas hoje que despontam aí no cenário competitivo, vão para outras equipes. A própria estrutura que a gente tem aqui, como eu falei, é uma estrutura que não deve em nada para equipes profissionais, apesar de ser uma estrutura de um órgão público, de uma secretaria de esportes, mas com a gestão que é feita, com os profissionais que estão envolvidos e com todo o apoio da esfera política, tanto da parte da prefeitura como dos vereadores, a gente acabou virando essa potência aí, mas que é uma potência voltada para o desenvolvimento social dentro da comunidade prioritariamente. Então a gente pensa assim em competir, em levar o nome da cidade para outros lugares, mas o principal
E é o próximo item que eu vou falar aqui. À medida que você oferece oportunidade para todo mundo, você está formando o ser humano. Então eu sempre tive isso em mente. Sou muito competitivo, gosto de competir, fui atleta de futsal. Tenho uma base acadêmica muito forte no esporte e no esporte de rendimento também, mas eu nunca deixei a questão social, a questão educativa de lado. Eu nunca deixei que o esporte ou que o resultado fizesse com que essas questões ficassem em segundo plano. Não, isso é o principal. Eu preciso ter boas pessoas antes de pensar em formar um atleta, de pensar em competir, de pensar em jogar. Então, isso talvez seja o principal. E aí, quais são as evidências que a gente tem em relação a essa fala minha são muito fortes, porque nós temos uma lista hoje de atletas, tá? Tanto do feminino quanto do futsal masculino, que são treinadores. São treinadores, eles trabalham com futsal, então toda essa metodologia que eu venho colocando aqui, essa galera de certa forma, com o que eles aprenderam, com de repente a formação deles, com o repertório próprio já que eles acabaram criando, eles já estão de repente desenvolvendo tudo isso e hoje eles formam atletas. Eu tenho hoje atletas nas equipes que eles foram treinados por ex-atletas. Então eles indicam atletas para jogarem, eles têm as suas próprias equipes, os seus próprios projetos e isso é muito bom porque de repente a gente vê aí que a comunidade vai se fortalecendo. Então se você tem essa mentalidade, você vai melhorar muito o ambiente onde você está. Tá? Hoje eu tenho um ambiente aqui cercado de pessoas que elas não trabalham diretamente comigo, mas elas respiram futsal. E são pessoas do bem que estão sempre aí, de repente, buscando o melhor e estão se desenvolvendo. Eu acredito que num curto espaço de tempo aí, a gente já tem hoje treinadores que foram atletas e ainda são, mas já trabalham conciliando aí com a carreira, se destacando em competições aí estaduais, competições nacionais e isso é muito legal porque faz parte de uma sementinha que foi plantada lá atrás. Quando eu cheguei, pouca gente se interessava e muitos nem acreditavam que de repente você precisava estudar para ser treinador. Muita gente achava aí que bastava você ter jogado ou ter uma experiência ou conhecer alguém que trabalha com futsal e não era bem assim. Eu acho que valeu a pena ter investido aí tanto tempo e continuar estudando. Eu continuo estudando também, entendeu? Vou trazer para vocês aqui muito conteúdo que eu tenho visto nas formações, nos cursos e na convivência que eu tenho com outros profissionais e essa galera foi para esse caminho também. Então isso eu acho que você valorizar o ser humano é uma situação aí que tem tudo para levar o treinador para uma carreira muito longa. Cara, eu gostaria aqui de deixar meu agradecimento ao Baquim Júnior, tá? Um agradecimento especial, é um cara que eu gosto muito, sou fã do trabalho dele, independente de questões políticas, partidárias. Eu nem citei aqui essas questões, mas é um cara que tem feito muito pela cidade, tem feito muito pelo esporte, mesmo antes de entrar no mundo político, aí ele já representava muito. Fiquei muito feliz por ter sido ele, repetindo, o cara é um fã, entendeu? Então eu tenho muito orgulho de não só dele, mas de várias pessoas de Santa Bárbara que levam o nome da cidade aí pro resto do Brasil e do mundo. E então para mim foi muito especial ter recebido essa homenagem, tá? Tive a oportunidade de agradecer todo mundo também que conviveu comigo, gestores, atletas, familiares, torcedores, imprensa. Então toda essa galera aí faz parte do meu trabalho, não tem como deixar de não reconhecer que tudo isso tá, fez parte, entendeu, desses 20 anos. E, cara, se você quiser saber mais, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa. Esse vídeo é o primeiro vídeo dos conteúdos que a gente está preparando nesse final de 2022.
Tem muita coisa nova, muita novidade que a gente vai trazer aqui. Vamos ter retrospectiva, vou contar algumas histórias que aconteceram nas competições desse ano. Tem vídeo que a gente está preparando sobre o projeto das categorias menores. Então a gente está terminando esse ano com tudo que a gente colocou lá atrás para vocês, que era planejamento, que era a gente foi para a quadra, colocou a mão na massa, aplicou todo esse conhecimento e eu vou contar para vocês o resultado de tudo isso até o final do ano. Então todo esse período agora de novembro, dezembro, tá? E mais ainda, tá? Conteúdos também, a gente deve ter alguns conteúdos aí relacionados ao futsal com a Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo que começa hoje, eu estou gravando o vídeo hoje, né, domingo, tá? Dia de abertura da Copa do Mundo e o futsal ele tá muito relacionado, tá? Principalmente por aspectos aí de aprendizagem, de situações da FIFA também, que comanda o futsal e organiza a Copa do Mundo. Então fiquem atentos porque a gente vai ter muito material disponível para você, treinador. Obrigado, valeu. Qualquer dúvida, escrevam. Estamos aí para atendê-los da melhor maneira possível. Você que está procurando formação profissional para trabalhar com futsal ou já trabalha. É isso aí, valeu, obrigado, galera.